Bom dia, igreja. Um sábado abençoado a todos. Um sábado de paz. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém? Abra a tua Bíblia no Salmo 50. Salmo 50. Salmo de Asaf. Salmo 50. O Deus poderoso, o Senhor mesmo, falou e chamou a terra desde o nascer do sol até o seu baixar. Então ele começa engrandecendo a Deus pelo poder, esse mesmo Deus, e qual que é o poder que o salmista começa o salmo? Dizendo que ele falou, chamou a sua criação. Porque a gente sabe desde Gênesis que Deus disse luz, houve luz, disse trevas, houve trevas, surja na terra os animais, que Deus foi fazendo a criação. Hoje, inclusive, o 7º dia da semana, é um dia que nós paramos para lembrar a criação. Então, esse texto se arremete à criação de Deus, e nós estamos lembrando no 7º dia, como Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º ele parou e falou, agora descansem. Então, o Deus poderoso, o Senhor mesmo falou, e chamou a terra desde o nascer do sol até o seu baixar, ou seja, de um lado até o outro, da onde o sol nasce, desde o Japão até o extremo da costa leste, do outro lado. Aí ele puxa mais perto. Desde Sião, a perfeição da beleza, Deus resplandeceu. Aí no meio da criação toda, o que houve? Corrupção, o pecado, o mundo se estragou. E no meio desse estrago, aí ele coloca um lugarzinho, uma fonte de luz. Começou uma luz desde Sião, que representa Jerusalém. Desde aquele lugar, no meio da terra, que estava todo em pecado, Deus não criou um povo. Hoje, não existe um país chamado Israel. Ele existe. Você, sendo religioso ou não, tem um país oficialmente estabelecido. Jerusalém é uma cidade estabelecida para ateus e para crentes. Só que nós sabemos pela Bíblia que a origem daquele país foi espiritual. A origem de Israel foi espiritual. Infelizmente, hoje, Israel não é mais espiritualmente o amor de Deus, porque as pessoas que estão ali rejeitaram o Salvador. Mas, fisicamente, esse lugar existe. Então, ele seria... E qual que é o propósito que Deus criou Israel? Para que aquela luz brilhasse em todos os povos perdidos e olhassem para lá e falassem, nós devemos ser como eles. O que é a igreja hoje, o Israel espiritual? No meio da cidade em trevas, nós devemos olhar para Deus, fazer brilhar a nossa vida, ser igual a de Deus, e as pessoas olharem para nós e enxergarem um jeito diferente de ser, que é o jeito que Deus espera. Não o jeito que nós queremos, o jeito que Deus quer. Então o versículo diz, desde Sião, a perfeição da beleza. Por que a perfeição da beleza? Porque a lei de Deus, o amor de Deus estava representado do modo que as pessoas deveriam viver. Quando você vai num país civilizado, você faz uma viagem, vamos por aqui no Brasil. Vou dar um exemplo do lugar que a gente já foi, Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Você pisa na rua, o carro para. Ele não vai passar por cima porque você tentou atravessar. Ele para e espera o pedestre passar. A cidade se torna mais civilizada, ela respeita. Existe o respeito, existe uma organização, as coisas se tornam limpas, a cidade se torna mais bonita. Isso eu estou dizendo porque quando nós obedecemos às leis, as coisas se tornam belas. E aí aqui está escrito a perfeição da beleza. A perfeição da beleza está na obediência da lei. Então, desde Sião, a perfeição da beleza, Deus resplandeceu. Ou seja, Deus brilhou, as pessoas puderam, através de Israel, ver assim, a presença de Deus. E aí ele traz para hoje. Nosso Deus virá, não ficará em silêncio, um fogo devorará diante dele, e tudo será muito tempestuoso ao redor dele. O que é o versículo 3? É a descrição
da volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser desse jeito. Ele não vai ficar em silêncio. Muitos hoje acham que Deus não fala, que não estou ouvindo, eu faço que o mundo está afundando e Deus não faz nada. O versículo diz: nosso Deus virá, não ficará em silêncio, um fogo devorará diante dele, tudo será muito tempestuoso, será assustadora a volta de Jesus. Será assustadora, desesperada. Para quem? Para aqueles que não estão na fé de Jesus e nem guardam os seus mandamentos. Aí Deus, o versículo 4, ele clamará aos céus lá de cima e à terra para que ele possa julgar o seu povo. Ou seja, a voz de Deus vai ecoar por todo o universo. Ajuntai meus santos para mim. É exatamente o que Deus está nos convidando. Nós estamos hoje juntos como igreja. Igreja é o ajuntamento de pessoas chamadas para Deus. Isso aqui é igreja. Se nós estivermos numa casa buscando a Deus, isso é igreja. Hoje, a igreja está aqui. Ajuntai meus santos para mim, aqueles que fizeram um pacto comigo pelo sacrifício. Sacrifício de quem? De Jesus. O sacrifício de Jesus é o nosso elo, é aquilo que nos une, é aquilo que nos junta. E os céus declararão a sua justiça, pois Deus é juiz, Ele próprio. Deus não ficará em silêncio. Ele está conclamando toda a terra. E Ele está, desde Sião, brilhando. E hoje Ele chama a igreja para brilhar. Porque Ele é juiz e Ele virá julgar. Esse é o nosso Deus. Creia nessas palavras. Viva estas palavras. E você terá força para fazer exatamente o que Deus espera da tua vida. Amém, igreja? Vamos nos ajoelhar e vamos falar com esse Deus Todo-Poderoso, o juiz de toda a terra.